Ô Rafa, eu ia comentar que o assunto do programa hoje tá na boca do povo, mas não, tá no WhatsApp de todo mundo, né? Acho que todo mundo recebeu esse áudio aí do Pedrinho, né? Atribuído ao Pedrinho até então, esse áudio que ele teria determinado que o Seabra escalasse os reforços na partida contra o Juventude, né? Então isso aí surgiu ontem à noite, houve um burburinho muito grande. O Pedrinho chegou a comentar sobre isso numa solenidade que ocorreu lá na sede do Cruzeiro, no Barro Preto. E o assunto do dia hoje, né, informação trazida pela nossa colega Dimara, o Gabriel, é que o Pedrinho se reuniu com o Fernando Seabra, né? Houve uma conversa ali com a comissão técnica e eles resolveram essa história ali do áudio, né? Então, foi um assunto que rendeu muito, os torcedores comentaram sobre isso nas redes sociais, alguns falando que o Pedrinho tava certo, gastou, tem que exigir que os reforços entrem mesmo, outros não, já estavam mais preocupados, né? Como que o elenco ia receber esse áudio, né? Poxa, se eu sou titular, agora eu tô saindo por interferência do dono do clube, não é pelo desempenho. Então, muitos preocupados com a possível racha no elenco após esse áudio vazar, né? A gente tem esse áudio, acho que todo mundo chegou a receber ele também. A gente vai pedir para rodar um pouquinho aqui, para quem nos acompanha escutar pelo menos um trecho do que foi dito aí para o Fernando Seabra. Vamos ouvir? Não, rapaz, eu cheguei pro técnico e falei com ele assim, ó, você escala o jogador que contratou, você pode arrumar na sua mala aí que não passa desse jogo não, entendeu? Falei com ele, se não precisasse desse jogador, nem ia contratar eles não, aí ficava só com os que estão aí, entendeu? Aí deu uma dura minha do caramba. Aí vai jogar hoje no ataque com o Lautaro, que é o argentino que veio, e o Caio Jorge, entendeu? E o Matheus Henrique no meio, e vai ficar o Alisson, vai ficar no banco, porque ele não tá 100% ainda não, certo? Mas vai jogar hoje 3 dos contratados, vai sair titular. Vamos ver o que vai dar. Mas tem que melhorar, os caras estão custou caro. Mas você acha que eu dou mole? Partir pra cima dele, meu filho. Foi esse o áudio aí que repercutiu entre a torcida ontem, né? Fato é que no jogo contra o Juventude, o Matheus Henrique e o Lautaro e o outro nome citado por ele também, que foi o Caio Jorge, os 3 começaram como titulares, né? A gente tinha 2 vagas abertas no time, que era a questão do Barreal, que estava suspenso, e o Gabriel Veron, que também se machucou. Então tinham 2 possibilidades, mas entraram os 3 e começaram a partida contra o Juventude como titulares. Agora, a grande coincidência é que justamente os caras são escalados depois desse áudio do Pedro Lourenço que vaza, bateu com a escalação que foi a campo na quarta contra o Juventude. Agora, a gente fica às vezes e lê comentários falando, tão problematizando, tão criando crise e tudo mais. Mas assim, vamos falar numa boa, o problema todo foi ter vazado o conteúdo e o quanto isso pode pegar mal pelo fato de ter vazado uma conversa que às vezes era interna do Pedro Lourenço com um amigo, com algum conselheiro, enfim. Agora, na boa, o cara tá reestruturando o Cruzeiro, bancando o clube, tirando ele do buraco, não pensando nas consequências, tá, Dimar Oliveira? Eu acho que de tudo ele não tá errado, não. Ele que injeta grana no time, manda e desmanda, na minha opinião. É engraçado, né, Rafa? Lembrando só primeiro que nem o Pedro Lourenço e nem o Seabra, né, admitem que aconteceu esse tipo de situação, né? O Pedro Lourenço já disse que a gente querendo tumultuar e também não admite que tenha sido ele nesse áudio, né? Que eles vão, como é que fala? Fazer uma investigação mesmo sobre isso, né? Enfim, hoje a gente sabe que tem como sim você fazer em termos, né, de realidade virtual e tal. Inteligência artificial, né? Artificial, enfim, você poder fazer uma explanação de alguém que não tenha falado nada. Gente, a gente tá vendo aí artista, não sei o quê, falando, gente, eu não gravei tal coisa, eu não fiz propaganda de tal remédio, eu não tava, até há poucos dias a gente viu isso. Então é bom dizer isso. E outra coisa, as pessoas num momento como esse, elas se colocam numa posição de
Que coisa terrível, né? Nunca aconteceu isso no futebol, né? Não é assim que eles falam? Meu Deus, como será que foi? Ah, me poupe, né? Até parece, mas aqui, né? Eu entendo a questão e sou totalmente contra essa questão da influência. Acho que cada um no seu babado ali, cada um no seu quadrado, vocês que façam, né, a divisão da forma como as coisas acontecem e tudo mais. Agora, primeiro, dá uma de inocente absoluto, né? E eu não tô me referindo ao dono da SAF, mas as pessoas que comentam e tudo mais, inocente absoluto, nunca viu isso, então você nunca teve no futebol, né? Porque a gente tá cansado de saber que essas coisas acontecem, e elas podem acontecer em reuniões sigilosas que ninguém nem fica sabendo, ou reuniões normais nos clubes e não em áudios que são passados para amigos e tudo mais, né? Se isso tivesse acontecido dentro do Cruzeiro, acontecido dentro do Cruzeiro lá, ninguém gravou nada. Agora, Di, você falou de inteligência artificial. Esse áudio não tem a menor condição de ter sido feito por inteligência artificial. Tem o barulho de uma rádio rolando ao fundo, a fluência da forma que o Pedro Lourenço está falando. IA, quando você cria um áudio com IA, e a gente fez até uma zoeira já com o Lélio aqui na rádio, o negócio fica todo robotizado. Então, falar que foi inteligência artificial também, você vai me perdoar, mas não tem a menor. Pra quem diz, não estão falando o que você tá dizendo. Eu não tô dizendo mas isso. Pra quem tô diz, dizendo assim, que as pessoas estão falando isso, tá tendo uma investigação. Não tem a menor condição de ser IA. Mas que várias pessoas estão falando isso em relação a muitas coisas que elas falaram nos últimos dias, sim. A gente não sabe, na verdade, até onde que isso vai, né? Ou se foi verdadeiro ou não foi isso. Eu só tô passando como jornalista os dois lados da história que a gente ouviu, né? Assim como a questão da reunião que eles tiveram hoje e que, segundo as informações que nós temos, e está lá no portal, foi uma reunião para falar sobre tudo o que foi conquistado pelo Cruzeiro nesse turno, né? Ou até onde o Cruzeiro chegou nesse turno, o que vai ser feito para o futuro do Cruzeiro, e quando o Pedro Lourenço fez elogios ao técnico da equipe, né? O treinador não respondeu se foi verdade ou não, assim como o Pedro Lourenço. Então, assim, a palavra deles é essa neste momento. O que vai acontecer daqui pra frente é uma outra história, né? Ô, Lélio, mas aí tem uma outra questão, né? Essa reunião que rolou entre o Pedro Lourenço e o Seabra na Toca, ele já elogiou o trabalho do cara, passou confiança. Então, assim, eu acho que o fato de ter vazado, inclusive aquela matéria lá do GE, dizendo meio que ele assumiu que o áudio foi dele e que pediu desculpas ao Seabra, aquilo ali dá um indício de que foi ele mesmo que fez. E depois, obviamente, ele teria que se reunir, claro, com o Seabra pra trocar uma ideia com o cara, né, Lélio? Ali também foi mais pra tentar gerir a crise que talvez pudesse estourar a partir do conteúdo que vazaram, né? É verdade, inclusive quem assina a matéria lá no GE, até a Laura Rezende, eu trabalhei com ela do lado de lá durante muito tempo, uma pessoa muito séria, mas de qualquer maneira, isso pode ter sido um áudio aí que vazou, por quê? Porque tava zoando o camarada. E hoje não dá, né? Você tem aquele dispositivo no WhatsApp que é a mensagem para você ouvir uma vez. De qualquer maneira, a gente tem que saber o quanto que vai afetar, né? Por mais que seja uma brincadeira, como que ele explicou, se foi verdade ou não, o certo é que a voz é do Pedro Lourenço, né? E tudo que foi dito aconteceu. O Wallace, por exemplo, que nem nos planos estaria para essa semana, ele estava no banco, entrou e jogou, sabe? Então é difícil saber como que o elenco vai reagir com esse áudio aí, gente. Quer chorar? Não manda áudio não, manda por escrito mesmo, às vezes é melhor, viu? Mensagem temporária. Hoje tá funcionando assim, não tem como escapar.